Amém? Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor que está lá em Lucas, livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 10, como já foi lido na abertura do culto, esse é o tema do culto, né? Na direção, o Espírito Santo direcionou o ministério, né, o grupo de teatro para trazer esse tema. Qual é a sua escolha? Amém? Livro de Lucas. Dez, 38. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa, na minha tradução, diz que quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém, irmãos? Vamos meditar um pouco nessa palavra, né? Nós vemos aqui a história de Marta, Maria, né, irmãs de Lázaro, né, que receberam Jesus na sua casa, que estavam, né, recebendo Jesus, e Jesus ia muito nessa casa, né? E Jesus era bem-vindo naquele lugar. Nós podemos observar que ele era bem-vindo porque ele voltava naquela casa, né? E a palavra de Deus diz no versículo 39 que Marta tinha uma irmã que chamava Maria. E ela estava sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos, né? E a minha tradução diz quedava-se. Então eu fui procurar saber o significado de quedava-se. E eu achei muito interessante porque está escrito assim: significa ficar, deter-se, permanecer ou parar. Ou seja, Marta deteve-se. Maria, né? Maria deteve-se, ela se parou. Ela resolveu, escolheu parar tudo e se aquietar aos pés do Senhor, em contato com o nosso Deus. Tinha muitos serviços, Marta estava servindo, Marta não estava desapercebida, mas ela estava atenta a outras coisas, não ao Senhor. Atenta a servir, a agradar a todos que estavam ali, porque Marta era ela era hospitaleira, ela queria agradar a todos ali, né? Mas naquele momento Jesus estava presente, Jesus estava ensinando. Então nós podemos observar que não era o momento de Marta estar atarefada com tantas coisas, era o momento dela parar e ouvir o Senhor. Amém? Talvez Marta estava preocupada com tantos detalhes desnecessários que podiam ser resolvidos em outro momento, né? Quando Marta se volta para Jesus, quando ela consegue voltar a atenção dela para o Senhor, né, para perguntar a Ele se Ele não se importava com ela, se importava com a necessidade dela, que ela precisava de ajuda. Se Jesus não tinha percebido que ela estava servindo sozinha e sua irmã estava sentada, ouvindo-a. E eu consigo ver em Marta, gente, uma sinceridade com Jesus.
Por mais que ela estava questionando Jesus da atitude da sua irmã, e que Jesus não estava fazendo nada para ajudá-la, mas ela foi sincera com o Senhor. E quando nós somos sinceros com o nosso Deus, Ele é zeloso e misericordioso para conosco, como foi com Marta. Porque ela não tinha percebido que ela estava atarefada com coisas desnecessárias naquele momento. Ela achou que ela estava dando o melhor. Mas às vezes o melhor que o Senhor quer de nós não é só um trabalho bem feito, mas simplesmente que a gente se aquiete e ouça e escute o que Ele tem para nos dizer. Amém? E ela estava angustiada e agitada. Muitas vezes nós estamos assim, angustiados, agitados, com tantos serviços, com tantas preocupações, né? E Jesus a respondeu, né, no versículo 41. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Jesus conhece as preocupações do nosso coração. Jesus conhece as necessidades da nossa vida, o que está no nosso coração, o que está na nossa mente, nos tira o sono, nos preocupa, nos faz desaperceber de quem está na casa, de quem está presente, quem está olhando para nós e pronto a nos dar aquilo que precisamos, né? E Marta estava assim. E Jesus falou assim: andas inquietas e preocupadas com muitas coisas. Muitas coisas, gente. Muitas coisas têm vindo ao nosso coração. Muitas coisas têm chegado até nós. Mas uma só é necessária, né? Pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só, no versículo 42. Maria, pois, escolheu a boa parte. Escolher a boa parte. Estar na presença de Deus e ouvi-lo. Amém? Algumas lições que nós aprendemos com Marta e Maria. Uma delas, gente, né? Como eu disse, a Bíblia nos relata algumas vezes que Jesus esteve na casa de Marta e Maria, né? Porque eles recebiam bem, porque Jesus era bem-vindo naquele lugar. E assim sejamos nós também, que Jesus seja bem-vindo na nossa casa, que Jesus seja bem-vindo no nosso lar, sabe? E a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, versículo 4. Capítulo 4, versículo 9. Amém? Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E assim também como nós temos que ser bons hospitaleiros em Jesus morar na nossa casa, também com aquelas pessoas que nós recebemos. E eu queria contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo, porque lá em casa, eu sou assim, se chega uma visita na minha casa, eu sou muito de ficar conversando com a visita, e vai rendendo assunto. Só que eu não tinha me atentado, que eu não oferecia nada para a pessoa, nem água, gente, sabe? E aí as minhas irmãs falam assim, eu vou na casa de Niele, quando o William está, o William oferece. O William oferecia, o William oferece as coisas, quer uma água, quer um café, e eu, nossa... Fiquei conversando uma hora com a pessoa e não ofereci nada. E como os nossos filhos seguem os nossos exemplos, gente. Porque Heloísa é como eu. Ela chega perto da pessoa, ela olha o que a pessoa está fazendo, ela me chama e mostra que a pessoa está lá. Ela quer dar atenção. Agora o Josué é como o William. Porque a nossa despesa ficava embaixo no armário. Josué ia na despensa e pegava as coisas e dava para a visita. Querendo agradar, como o pai dele faz, querendo agradar a visita. Como ele não sabia perguntar o que a pessoa queria, ele oferecia, dava feijão, sardinha. Mas recebia bem, as pessoas ficavam um pouco constrangidas, né? Me dando feijão. Mas era o jeito dele agradar quem estava nos visitando. Estou melhorando, viu, irmãs? Eu estou lembrando de oferecer água, café, um suco. A gente vai aprendendo, né? E ele também aprendeu mais comigo a conversar, a dialogar, porque isso é bom, isso é ter comunhão. Eu posso dar o exemplo que eu não recebia muitas visitas na minha casa. Mas agora, como eu sou transista, viu, irmãs? Eu sou transista. Recebo várias pessoas na minha casa. E como é bom ser bem recebido.
Porque não é uma casa luxuosa, é o jeito que a gente recebe as pessoas. E às vezes as pessoas chegavam, né, e eu ia fazendo a trança, ia conversando com elas, e elas acabavam chorando, desabafando, declarando que o coração delas estava cheio, e eu tinha oportunidade de falar do Senhor Jesus. Talvez se eu não tivesse recebido bem, a pessoa não teria abrido o coração, não teria, né, confiado em mim de falar o que estava sentindo. Por isso que é muito importante recebermos as pessoas bem na nossa casa, né, na igreja, onde quer que a gente esteja, que sejamos hospitaleiros, que sejamos receptivos, amém? Marta, Maria e Lázaro eram hospitaleiros. E a segunda lição que a gente aprende com Marta e Maria, né, tempo para todas as coisas, amém, irmãos? Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, do 1 ao 7. Vamos ler a palavra do Senhor? Tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nós podemos ver que Marta estava atarefada e serviços importantes, irmãos. Serviços importantes que Marta estava fazendo. Ela queria servir a todos, então isso é importante. Mas não era no tempo certo. Maria, em qualquer tempo, ela queria estar com Jesus, desfrutar da presença do Senhor, desfrutar de Jesus, do que Jesus tinha a oferecer, pelo prazer da presença dele, pelo prazer de estar na presença do Senhor. Então, há tempo para todas as coisas, mas em todo tempo é tempo de buscar o Senhor. Em todo tempo é tempo de estar com Jesus, porque Jesus não chamou Maria e falou assim: Maria, senta aqui, fica me ouvindo. Marta, você vai fazer tudo sozinha. Não. Maria se rendeu, Maria escolheu estar lá. Marta escolheu continuar nos seus afazeres, e isso aquietava o coração dela, porque ela estava acelerada, porque ela estava agitada, porque era muita coisa, e ela estava fazendo sozinha. Então, assim somos nós, irmãos. Vai aparecer 1 milhão de coisas para fazermos e coisas importantes. Mas nós temos que ser como Maria. Largar, deixar e desfrutar da presença do Senhor. Desfrutar da companhia do nosso Deus. Porque Maria estava com Jesus ali presente. E nós hoje, nós temos livre acesso à palavra do Senhor. Às vezes nós não valorizamos o livre acesso que temos ao Senhor, que temos à palavra. E às vezes a gente está tão atarefado, tão inquieto, que a gente quer que Deus fale com a gente, mas a gente não consegue parar. A gente às vezes quer que alguém venha e fale alguma coisa que Deus mandou falar, sendo que Ele está presente conosco. Às vezes a gente quer terceirizar algo que o véu já se rasgou. Nós temos livre acesso ao Senhor, livre acesso à palavra. Nós sabemos que há países que as pessoas não têm esse livre acesso, né? Que eles pegam uma página e zelam por essa página e escondem, sabe, como algo precioso, porque é a palavra de Deus, é o que nós temos de mais precioso nessa terra. Porque tudo vai passar, tudo nessa terra vai passar, mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor, ela vai permanecer. Ela vai permanecer. E ela é alimento. Maria estava se alimentando. Às vezes, nós, diante de uma tempestade, né, hoje em dia a gente ouve falar muito assim, é o processo, né? No meu tempo de conversão, é o deserto mesmo. A gente passa pelo deserto. Mas
nós conseguimos passar se nós estivermos alimentados por essa palavra. Maria escolheu ouvir direto da fonte. Ela escolheu ouvir direto do Senhor, ouvir direto do Messias. E às vezes a nossa inquietude, o nosso coração agitado, não nos permite ouvir diretamente do Senhor. Nós olhamos para a Bíblia e lemos um versículo, e esse versículo nós não deixamos entrar no nosso coração para acalmar. Nós não deixamos essa palavra entrar no nosso coração e alimentar o nosso coração e suprir o nosso coração. Porque alimento é isso, é suprir as necessidades do nosso corpo. E assim como a palavra de Deus vai suprir as suas necessidades, os seus questionamentos, como Maria estava questionando, como Marta estava questionando ao Senhor. O Senhor não se importa? E às vezes a gente está passando por um momento tão difícil e a gente não ouve o que Jesus está falando e a gente acha que Ele não está falando, porque a gente não parou para ouvir. E a gente acha que Ele não está se importando. É doído demais, é sofrido demais, é difícil demais. Como o Senhor nos deixou passar por isso? Mas o Senhor está lá. E às vezes, a gente deposita no homem a ajuda que a gente precisa. A ajuda que Marta precisa, não era Maria que estava disposta a dar, era Jesus. Porque ela achou que ela precisava de ajuda nos afazeres, mas ela precisava de ajuda no coração dela. Ela precisava parar. Nós precisamos parar e priorizar o Senhor. É a terceira lição que nós aprendemos com Marta e Maria. Prioridades. Lucas 12, 31, amém? Lucas capítulo 12, versículo 31. A palavra do Senhor diz assim: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? É buscar em primeiro lugar Jesus. Buscar acima de tudo Jesus. Você zela pela sua vida profissional, sua vida conjugal, a sua vida familiar, pelos seus filhos, por você mesmo, pelo seu corpo. Zele também por onde você vai passar a sua eternidade. Zele por estar próximo de Jesus, porque assim nós estaremos supridas nossas necessidades aqui nessa terra e com a certeza de que encontraríamos com Ele no céu. Porque isso aqui vai passar, como eu já disse, um dia vai passar, um dia o Senhor vai nos resgatar, o Senhor vai nos levar, e aí? Você vai ver quanto tempo você perdeu com tantas coisas passageiras e as permanentes você deixou desapercebido. Você não deu a devida atenção, não se parou como Maria, se prostrou, demonstrando: eu sei quem eu sou, eu sei quem tu és, eu sei que o que eu preciso, o Senhor pode me dar. O Senhor pode me dar. Não é o homem, é o Senhor. Até quando vêm pessoas a nos socorrer, foi o Senhor quem nos socorreu através dela. Foi o Senhor que tocou no coração e proveu na nossa vida a ajuda, o abraço, o chorar junto, o se levantar, a mão estendida. Antes de qualquer homem levantar a mão para você, o Senhor já levantou, o Senhor já estendeu para te levantar. Amém? Primeiro lugar, prioridade. O Senhor falou muito ao meu coração que o Senhor anseia por uma geração não que simpatiza com Ele ou com a palavra dEle, mas que prioriza Ele, que prioriza a palavra dEle, que prioriza assentar-se aos pés dEle e ouvir dEle o que Ele tem para nós. Às vezes nós ouvimos tantas coisas e a gente já coloca para dentro como um alimento. Vá direto à fonte, o Senhor está aqui, o Senhor está presente. O Senhor está presente e a presença do Senhor é tesouro, é precioso, é importante e você é o privilegiado. Você é privilegiado porque você conhece o Senhor. Então, que os nossos olhos continuem fixos no nosso Senhor. Que os nossos olhos continuem fixos no nosso Deus. Que as preocupações, os serviços, a gente vai fazer para o louvor e para a honra e para a glória dEle. Mas em primeiro lugar, eu vou me alimentar. Eu vou desfrutar da presença do meu Senhor por completo. Sem reservas, com o coração rendido, com o coração prostrado. Porque quanto mais perto do Senhor nós estamos, mais nos deparamos com quem nós somos.
o quanto nós precisamos dele, o quanto falho que nós somos, o quanto pequenos e frágeis que somos, mas o quanto ele é forte, o quanto ele é poderoso. Quanto mais nos aproximamos do nosso Deus, mais ele se revela a nós, e mais conhecemos do amor dele, e mais nós conhecemos daquilo que ele é capaz, e se manifesta em nós o poder dele. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29, Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. De todo o nosso coração, gente. E eu lendo esse versículo, o Senhor me trouxe à minha memória a oração do publicano e do fariseu. Né? O publicano, ele buscou a Deus de todo o coração, com a sinceridade do coração dele. Ele falou assim: eu não sou digno de levantar os meus olhos para falar com o Senhor. Enquanto o fariseu, né, se elevava, tudo que eu faço, tudo que eu sou, né? E quando nós buscamos a Deus de todo o coração rendido, ele vem, rendido aos pés dele, ele vem e nos sacia, ele vem e acalma o nosso coração, porque a ajuda está em Jesus, a cura está em Jesus, a libertação está em Jesus, a salvação está em Jesus. Com os nossos olhos não podemos ver, mas a certeza de que ele está presente, que ele está conosco, que ele quer mudar, que ele quer que nós priorizemos a ele e busquemos de todo o nosso coração. Amém? Só voltar. E no versículo 42, ele diz assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? E escolher a boa parte, não há parte melhor do que ouvir ao Senhor. Não há nada melhor que ouvir ao Senhor. Mesmo que seja uma palavra que o nosso coração fique impactado com ela. Né? Quando Jesus fez um discurso duro e alguns discípulos voltaram para trás, não seguiram Jesus. E Jesus perguntou aos 12, e vocês também não querem ir? E eles falaram assim: para onde iremos? Para quem iremos? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É vida, é vida. Mesmo onde há luto, há choro, o Senhor é vida. O Senhor é vida. E Ele quer que vivemos. Ele quer que vivemos ainda nessa terra em plenitude, em graça, em misericórdia. Porque é isso que Ele tem derramado sobre nós. Amém? Reconhecer quem Ele é. E ouvi-lo em primeiro lugar. Em meio a tantas vozes, nós venhamos escolher a boa parte que é desfrutar da presença dEle. Aquilo que nós precisamos, irmãos, aquilo que Marta precisava, Ele deu. Ele deu aquilo que ela precisava. A ajuda que ela precisava, Ele supriu, porque ela se aquietou. Ela se aquietou, ela entendeu que não era tempo para aquilo. A ajuda que eu e você precisamos, o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós. Basta nós nos rendermos aos pés dEle. Amém? Aleluias. A palavra do Senhor diz em Salmo 119. Versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Algumas traduções dizem: escondo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Né? E esconder a palavra do Senhor no nosso coração é amar a Deus sobre todas as coisas. É amá-lo, porque em João 14, 21,
diz a característica daquele que ama a Deus, aquele que ama ao Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E amar ao Senhor é obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor é contrariar a nossa própria vontade, é contrariar a nossa própria carne, é contrariar aquilo que a gente está vendo e que não tem que ser a nossa prioridade. A gente está vendo a urgência, né? Eu me lembro no dia que o diácono Cláudio contou do testemunho da Isabela, e ele saiu correndo com o carro e o Senhor falou com ele para que essa pressa toda eu continue no controle. E essa frase eu sempre declaro ela, ele continua no controle. Ele continua no controle de todas as coisas. E o meu dever é guardar a palavra dele e amá-lo, independente do que acontecer. É amar ao Senhor sobre todas as coisas. É priorizá-lo, porque por mais que a gente se desespera, por mais que seja urgente, ele continua no controle de todas as coisas. Amém? E eu deixo essa frase para você hoje. Escolha beber direto da fonte. Escolha sentar-se e ouvir direto do seu Senhor. Escolha, priorize. Priorize ouvir a palavra do Senhor. Como eu disse, é tesouro. A palavra do Senhor é mais doce do que o mel. E não tem como nós desfrutarmos da presença dEle sem meditarmos na palavra dEle, sem amarmos a palavra dEle, sem priorizarmos a palavra dEle, porque é isso que Ele quer. Deus falando conosco diretamente ao nosso coração, sem reservas. Aquilo que você quer, é Ele que pode dar. Então, recorra-se em primeiro lugar ao Senhor. O seu irmão, ele vai te ajudar. O Senhor vai usar pessoas para vir te socorrer, mas primeiro Ele quer que você recorra a Ele. Primeiro, antes de tudo. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha vida profissional. Mas, primeiro é Jesus. Primeiro é o Senhor. Não tem nada a ver, a gente ouve muito isso, não tem nada a ver. Mas existem coisas que nós deixamos a nossa vontade falar mais alto e em primeiro lugar. E não recorremos ao Senhor para perguntar: Senhor, é da tua vontade, é do teu agrado? Isso agrada ao Senhor, né? Servi-lo com aquilo que a gente acha que é bom é muito fácil. Mas perguntar para Ele: Senhor, o que o Senhor quer? De que forma eu posso servi-lo? O que o Senhor quer de mim agora? Eu falo por experiência própria, porque todos sabem que eu fazia parte do Grupo Nova Aliança. E eu estava atarefada com vários departamentos, sabe, com muitas coisas, e estava servindo ao Senhor. Eu estava servindo ao Senhor, mas o serviço estava em primeiro lugar, e não o Senhor. E não o Senhor, o dono da obra. Né? Às vezes a gente quer fazer com alegria, com zelo, mas primeiro eu preciso do Senhor, primeiro eu preciso me alimentar. Não que a Nova Aliança me impedia de nada, mas porque as demandas da minha vida eram muitas. Eu estava igual Marta, fadigada, pedindo a ajuda de Deus, e eu não parava para receber a ajuda que eu precisava. Eu estava fadigada e queria fazer tudo. Os irmãos sabem que os meus filhos têm necessidades especiais, então a demanda é grande, mas o Senhor em todas elas nos capacita. E às vezes nós queremos dar ao Senhor aquilo que nós gostamos, porque eu amo dançar, eu amo adorar ao Senhor, e eu queria dar para o Senhor isso. Mas o que o Senhor quer de mim hoje é que eu zele pelo crescimento dos meus filhos, porque eles são a geração que vai anunciar Jesus. Porque onde quer que eles vão, Jesus vai aparecer através deles. Porque onde quer que eles cheguem, o Senhor, a palavra do Senhor é anunciada. Porque ainda pequenos, as pessoas já nos questionam tantas coisas que não tem explicação. Não tem explicação para o médico, não tem explicação para o terapeuta. E eu tenho a explicação, é Jesus. É Jesus. Jesus que nos dá o que precisamos. Mas a gente tem que se aquietar. Nós temos que dar uma ordem para nós mesmos: se aquiete, se acalme, para. E ouça o Senhor. Pare tudo e ouça o Senhor. Porque servir ao Senhor é lindo, é maravilhoso. Servir aos outros, né? Ser bem sucedido em todas as áreas. Isso é de Deus, irmãos. É maravilhoso. Não tem nada de errado. O errado é isso estar antes do nosso Deus.
O errado é isso ser prioridade, sendo que o Senhor está aqui. Ele está na casa, Ele está presente. Ele está querendo falar ao seu coração. Ele está querendo que você desfrute da presença dEle por quem Ele é. Porque Ele é Deus. E Ele tem tudo que nós precisamos. E às vezes nós nem nos demos conta do que precisamos. A ajuda que eu estava precisando, eu achei que alguém podia ir me ajudar. Mas a ajuda que eu estava precisando era eu parar. Parar e ouvir aquilo que Deus realmente quer de mim. Parar e ouvir os ensinamentos que Ele tem para mim. Não só o que eu quero dar, mas o que Ele quer receber de mim. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Nós glorificamos, exaltamos.